Está no ar o programa Voz do Artista. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma entrevista. Com mais de 25 anos de carreira e dezenas de trabalhos incríveis em seu portfólio, nosso entrevistado de hoje é um artista talentosíssimo. Recebam com muito carinho o diretor de cena, de casting, de produção e roteirista, Paulo Lettier. Paulo, seja muito bem-vindo ao programa Voz do Artista. Olá, Jennifer. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na Voz do Artista, que todo artista precisa ter voz. E o seu canal é um ponto onde os artistas podem vir e dizer aquilo que sentem, aquilo que veio, não é? Então, muito obrigado pelo convite. Estou aqui à sua disposição. Com esse currículo impressionante, qual a sua formação e como a arte entrou em sua vida? Eu sou filho do CPT. Eu comecei a minha carreira artística profissional no CPT, Curso Permanente de Teatro de Curitiba, da Fundação Teatro Guaíra de Curitiba. Foi ali onde eu comecei a minha vida profissional. Mas o teatro entrou na minha vida muito tempo antes. Aos 14 anos, na cidade que eu morava, no interior do Paraná, eu já comecei a fazer teatro com uma trupe da igreja. Então, a minha vida artística realmente começou aos 13, 14 anos por aí, quando eu participava desse grupo que montava espetáculos, muitos espetáculos para a comunidade da minha cidade, e foi onde eu realmente pensei, ou senti, é isso que eu quero da minha vida, eu quero fazer isso. E quando cheguei em Curitiba, em 80, uma das primeiras coisas que eu fui fazer foi buscar um curso de teatro. E na época tinha o CPT, no Teatro Guaíra. E eu fiz a inscrição, fiz o teste, passei no teste, fui fazer a formação lá no Teatro Guaíra. E era a última turma daquele curso. O curso foi inaugurado em 1960, mais ou menos, 62, por aí. E em 80 era a última turma que seria do CPT, e eu participei dessa turma, junto com outros grandes atores de Curitiba. Entre os palcos, TV e cinema, queremos saber mais sobre a sua trajetória artística e qual foi o trabalho mais marcante até hoje. Bom, a partir dessa experiência no CPT, foi aí que começou a minha carreira profissional. Mas como todo artista, eu tinha que sobreviver de alguma outra forma. Então eu tive outros trabalhos paralelos, enquanto ia levando a vida artística, né? Fazendo teatro, fazendo coisas de produção de publicidade. Me tornei produtor de publicidade aí em Curitiba, no Ser Laboratório. Fiz muitos trabalhos, muitos trabalhos para publicidade, e fui levando a minha vida paralela, né? Trabalho convencional e trabalho artístico, até que um momento não dava mais para seguir como ator, então eu segui somente como produtor. E aí continuei trabalhando, mas por trás das câmeras aí, né? Sempre em contato com os artistas da cidade, em contato com todos os atores, inclusive de fora da cidade. Muito trabalho aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, mas sempre atrás das câmeras. Em 2005 eu fui para o cinema. E aí foi aquela coisa de, sabe, o bichinho do cinema te pica, aquela coisa que entra na sua veia e você não quer largar nunca mais. Foram muitos trabalhos em cinema, e tem um especial que eu gosto muito, que está no YouTube, que se chama Sonetos do Sertão. Nesse filme a gente rodou lá no sertão do Ceará e sertão do Rio Grande do Norte, tem no YouTube para quem quiser assistir. E eu fiz a coordenação de produção, eu fiz a produção de elenco, eu coordenei figurino, enfim, eu fiz direção de produção. E foi muito legal. Foram algumas semanas que a gente passou lá no Nordeste, vendo filmando na Caatinga, e o resultado foi muito positivo, porque a equipe era muito coesa, a equipe era muito positiva. Então esse é um trabalho que eu me orgulho de ter feito, gosto, apesar de ser um curta-metragem, porque eu fiz outros longas e coisas assim, coisas maiores,
Mas esse trabalho eu tenho assim ele no coração, sabe? Porque foi um trabalho feito com muito amor e isso transparece na tela. Isso transparece quando você assiste o filme. Não tem uma única pessoa que assista o filme que não diga que filme lindo. Eu mesmo fico um tempo sem ver o filme, quando eu vejo eu me emociono. Em algumas cenas eu me emociono, porque é uma história muito, muito bacana. Eu não vou dar spoiler aqui, mas se vocês quiserem ver, tá lá no YouTube, Sonetos do Sertão. Paulo, você é ator, diretor, produtor e roteirista. Mas de qual área você gosta mais? Ah, Jennifer, aí você me pega, porque eu gosto de tudo. Eu gosto de estar em cada função. E todas as vezes que eu estou em uma função é como se eu fosse o meu primeiro filme. E eu me entrego, realmente eu me entrego. Eu gosto de me entregar aos trabalhos como se fosse o primeiro trabalho. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente está por inteiro. E quando a gente está por inteiro num trabalho, ele flui melhor, né? Ele flui conforme os deuses do teatro, do cinema, ele flui, é um trabalho flui. Mas eu gosto muito de escrever, tenho alguns roteiros ainda para serem divulgados, colocar em leis de incentivo. Amo atuar, estar num palco ou atrás de uma câmera com um personagem, dando vida a um personagem, trazendo essa persona para um mundo real, né? É uma coisa muito, 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 muito gostosa de fazer, eu gosto muito de fazer. Produção eu faço com os pés nas costas, porque mais de 30 anos de produção aí, então eu consigo circular por qualquer setor de uma produção com tranquilidade. Mas eu fico entre atuar e escrever. Talvez atuar um pouquinho mais que escrever. Eu acho que é isso. Eu acho que atuar ainda é mais motivador. Além disso, você é preparador de elenco para cinema e criou uma oficina de criação. Qual é esse projeto e como ele funciona? A base da minha oficina de criação, usina de criação, é trabalhar com a imaginação. O homem superior só se tornará fértil, só vencerá o abismo se reunir o sentir e o pensar, que é a imaginação, né? E essa imaginação, sendo verdadeiramente fértil, ela se torna criadora, criativa. Eu sempre começo as minhas oficinas com uma pergunta aos meus alunos. A imaginação é estimulável? A imaginação pode ser programada para acontecer? É dentro desse espaço que a gente começa a trabalhar na usina de criação. E é muito importante, é muito interessante que os alunos ao longo da oficina vão se descobrindo, se redescobrindo, né? Se redescobrindo novas formas diferentes de olhar para uma mesma situação. Quando você olha para uma situação de um outro prisma, você consegue ver tudo. É como se você estivesse olhando uma pirâmide de cima. Então você olha para a pirâmide e encontra todas as facetas dessa pirâmide. E aí você pode ter outras opções para resolver um mesmo problema, né? Então, na criatividade, na criação de personagens, também é assim. E a oficina se dá a isso, né? Estimular a imaginação, estimular a criatividade. É possível estimular a imaginação? É possível estimular a criatividade? Em relação à preparação de atores, é uma coisa que eu tenho vindo me preparando há muito tempo também, desde lá o CPT, e todas as informações que eu fui adquirindo durante todo esse período de convivência com atores, com sets de filmagem, com teatro, coxias de teatro. Então, a preparação de atores na minha vida pode-se dizer que é algo recente, que na verdade não é uma preparação de atores. Vai lá e ensina o ator a ter técnica e tal, não, nada disso. Quando chega um ator para trabalhar comigo é mais uma mentoria no sentido do que ele sente em relação àquilo. Qual que é os sentimentos dele, do personagem e do ator pessoa, né? A pessoa do ator e a pessoa do personagem. São duas coisas que precisam conversar e muito bem. Tem que sentir
para poder agir. Então, a minha preparação de atores vai um pouco mais nesse sentido. Quais são as minhas dificuldades em relação à minha vida? Quais são as dificuldades dessa personagem em relação à vida dele? E o que uma coisa tem liga a outra, né? Quando a gente chega num denominador comum, é muito mais fácil para o ator vestir esse outro personagem com a sabedoria dessa pessoa, né? Desse seu self, a sabedoria, o conhecimento, dar vida a outra pessoa. Então, a minha preparação de atores vai mais no sentido de uma mentoria para o ator estar preparado para estar em cena com aquela outra persona. Das páginas para as telas, o longa-metragem Nada é por Acaso, baseado no livro de Zíbia Gasparetto, foi rodado em 2019 e recentemente estreou em todos os cinemas nacionais. Conta pra gente sobre o enredo, elenco e quais os desafios até a sua estreia. Bom, Nada é por Acaso chegou na minha vida como um filme diferente. Como o próprio nome diz, nada é por acaso. Eu recebi o telefonema de um amigo meu, que era um produtor executivo, perguntando se eu queria fazer esse filme, se eu tinha disponibilidade, tinha tempo. E eu já estava morando em São Paulo, mas o filme seria rodado em Curitiba. Eu falei, ok, vamos lá, vamos mais nesse desafio. Eu sou espírita, adoro o tema espírita, e era o primeiro filme espírita que eu ia fazer, né, espiritualista. Então, o meu desafio foi encontrar um elenco coeso e que pudesse dar vida àqueles personagens tão importantes da Zíbia Gasparetto, né? O primeiro filme baseado num livro da Zíbia Gasparetto, foi o primeiro livro dela que se transformou em filme, né? Para os amantes da Zíbia, é um grande feito. E eu tive a incumbência de selecionar esses atores, trazer esses atores, juntamente com o diretor, o Márcio Trigo. A gente foi conversando e foi montando esse elenco, esse time, aos poucos, fazendo alguns testes, testando alguns personagens, trazendo atores conhecidos para alguns personagens, e foi muito bonito e muito instigante. E durante as filmagens, o clima dentro do set de filmagem era um clima totalmente tranquilo. É uma coisa que fluía naturalmente, tanto equipe, quanto personagens, quanto atores, estávamos todos muito imbuídos de um mesmo sentimento, que era um sentimento de amor. E isso a gente percebe na tela, quando a gente vai ver. Quando eu fui na pré-estreia em Curitiba, que eu vi a primeira vez o filme com plateia, eu saí do cinema com um sentimento de realização muito, muito especial, um sentimento de amor, um amor profundo por aquele filme que estava ali. As dificuldades para o lançamento foram a pandemia, né? Foi a pandemia, porque esse filme foi rodado em 2019 e era para ser lançado em 2020, mas aí chegou a pandemia e nós tivemos que adiar essa estreia por mais 2 anos. Então eu acredito também que nesse filme houve um amadurecimento, tanto dos atores, quanto do próprio filme, quanto do próprio tema. Eu acho que o tema veio depois dessa pandemia com muita força, né? Talvez ele não tivesse a mesma expectativa se tivesse sido lançado em 2020, quando era para ser lançado. E eu acredito que isso foi um desafio que foi vencido, mas como a espiritualidade é sábia, tudo tem o seu momento e nada é por acaso. Nós estamos aí com um filme lindo nos cinemas. Quem puder assistir, vá aos cinemas, porque é muito importante que você vá ao cinema assistir o filme no cinema, para que ele fique mais tempo em cartaz. E é isso. Os desafios foram esses, e eu estou muito grato por ter feito parte dessa equipe do filme Nada é por Acaso. Paulo, se fosse possível voltar no tempo, qual filme você gostaria de ter produzido ou dirigido e por quê? Uau! Se fosse para eu voltar no tempo, nossa, são tantos filmes maravilhosos, tantas histórias fantásticas, tantos diretores fantásticos, mas eu acho que eu gostaria mesmo de beber na fonte. Quando nós vamos para qualquer situação da nossa vida, o importante é nós estarmos ligados à fonte. E para mim, Paulo,
a fonte, uma das fontes muito sábia é Charles Chaplin. Eu adoro os filmes do Charles Chaplin. Cinema mudo, aquela criatividade, os roteiros que ele fazia. Para mim, ele é um gênio. Existem outros gênios que vieram depois, mas a fonte, quando nós vamos beber na fonte e trazemos esse conhecimento, a nossa vida segue como num rio que flui. Claro que esse mesmo rio vai estar bebendo de fontes diferentes, porque todas as fontes passaram por esse rio, né? Então, quando eu me volto lá para o início desse rio, na fonte propriamente dita, e venho percorrendo esse rio, eu vou bebendo de todas as fontes, né? De todas as sabedorias que passaram por esse rio. É isso, eu acho que Charles Chaplin, e citar um dos filmes dele, não sei, são tantos, são muitos, maravilhosos. Então, eu prefiro estar com a essência, na verdade. A voz do artista trouxe algumas pessoas que desejam te mandar uma mensagem de carinho. Paulinho é um ser iluminado. Ele traz luz em qualquer uma das áreas que ele atua, e não são poucas. Ele é ator, produtor, diretor, artista plástico e agora, por último, se descobriu como terapeuta. Se existe uma pessoa múltipla, é ele. Talentoso, competente e muito generoso. Nossa amizade ultrapassa os 30 anos e posso dizer que fui contemplada muitas vezes na loteria da vida pelos seus conselhos, pelas nossas agradáveis conversas, risadas e sonhos que dividimos e partilhamos torcendo um pelo outro. Conheci o Paulinho quando ele fazia um príncipe numa peça de teatro e desde lá ele continua sendo para mim um presente do universo. Amo você, meu irmãozinho. Que Deus continue te abençoando sempre. Um beijo. Paulo Leitier, meu amado Paulinho, nossa, que falar de você em um minuto, impossível. Precisaria de algumas vidas para dizer, né, o quanto você é especial, o cara incrível, generoso, apaixonante que você é, o amigo especial que você é, enfim, o profissional ímpar, de uma qualidade absurda que você é. Então, tô aqui na rua, parei um pouquinho para deixar esse beijo imenso para você e dizer que é um presente dos céus, um presente imenso, divino, ter a tua amizade, viu? Obrigada por me permitir no seu coração, na sua vida. Te amo infinitamente. Você é uma das pessoas mais lindas, especiais e generosas que eu já conheci na vida. Obrigada. Te amo, te amo, te amo, te amo. Uau! Bom, o que é que eu tenho a dizer para essas duas pessoas? Que elas moram no meu coração. Realmente, a minha trajetória com cada uma delas, em momentos diferentes da minha vida, me traz muita alegria e a certeza de que eu não estou sozinho nesse mundo, que eu tenho verdadeiros amigos, verdadeiros irmãos e que eu posso contar com cada um deles a qualquer momento. Eu agradeço com todo o meu coração. Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Paulo, muito obrigada por sua entrevista. A Voz do Artista estará de portas abertas sempre que quiser divulgar os seus trabalhos. Jennifer, eu que agradeço o espaço que você está concedendo aqui para a gente conversar, ter essa conversa, que é uma conversa rápida, mas foi muito interessante. Estou aberto e disposto, sempre que precisar, estou aqui e vamos nos manter em contato, né? Ok? Muito obrigado. E mais uma vez, namastê. Agradecemos ao nosso grande parceiro Nino Alves Cabeleireiros pelo look de hoje. Um beijo, coach, e até semana que vem.